Bom, pessoal, nesse vídeo agora a gente vai entrar na matemática, né? Vamos começar por sistema de partículas. Então, existem duas formas na física 1 que a gente vai analisar o centro de massa. O primeiro é esse, sistema de partículas, ou seja, eu posso tratar, para calcular o centro de massa aqui, por exemplo, de volta aqui o navio com os containers. Cada container desse aqui é uma partícula, tá? Os tripulantes são partículas, tá? A água que tem, os elásticos aqui, ó, com suas massas de água, são partículas. O próprio navio, eu posso pegar o centro de massa do navio, que é esse aqui, e tratar como uma partícula. E aí, ó, a gente não precisa desenhar toda a estrutura, a gente desenha partículas que representam esses corpos aqui, tá certo? Então tem uma matemática bem simples para a gente poder calcular e definir aqui onde é o centro de massa desse conjunto. Ó, tem uma massa um pouco menor, né, umas maiores, tal, e estão colocadas em posições diferentes. Se eu quisesse equilibrar esse conjunto, imagine isso aqui, sei lá, é uma bandeja, né? Uma bandeja com um copo vazio, azeitona, uma garrafa cheia, um copo pela metade. E eu quisesse equilibrar uma bandeja com um dedo só, tá? Segurar com o dedo essa bandeja para não cair. Que ponto é esse debaixo da bandeja que eu seguraria para que essa bandeja não iria cair para nenhum lado, tá? Como a gente viu no primeiro vídeo, eu deveria segurar no centro de massa. Então, eu tenho que definir aqui o ponto ideal, tá? Então, bora para cá. Tem aqui outro exemplo, ó. Pronto. Melhor assim, ó. Então, repara aqui o seguinte. Se eu tenho três massas, tá? Repara que naquele desenho anterior, ó, não tem nada em volta das quatro massas, né? Aqui, a gente vai sempre usar o artifício do plano cartesiano. Não existe, tá? É só uma ferramenta matemática. A gente coloca próximo ao objeto que eu quero analisar. E aí fica mais fácil definir os pontos, tá? Então, do mesmo jeito, eu poderia desenhar aqui um plano cartesiano ao lado, né? Ao redor aqui do nosso navio. Então, bora ver aqui os nossos cálculos, ó. Bom, então como é que eu faço? A matemática é essa aqui, ó. Tá? A matemática é essa, ó. Para 3 dimensões. Nesse desenho aqui, no caso, a gente não trabalharia com o eixo Z, ó. Tem um Z, tem um Y e tem um X. São equações para calcular onde é que está o centro de massa desse sistema de 3 partículas, só analisando o ponto, né, o ponto de vista do eixo X, ó. Então, olhando aqui do ponto de vista do eixo X, onde é que se equilibra essas 3 massas? Pronto, eu vou usar essa equação para calcular isso. Olhando do ponto de vista do eixo Y, olhando para cá, ó, do ponto de vista do eixo Y, onde é que será o centro de massa desses 3 corpos? Tranquilo? Então é isso que a gente vai usar dessa forma. Não se assustem com a equação que ela está aqui, isso aqui é só uma forma geral, tá? Dizendo o seguinte, que para eu calcular o centro de massa no ponto X, tá? No eixo X, eu tenho que pegar o somatório de todas as massas e multiplicar pelas suas respectivas posições, tá? Somo todo mundo, essa multiplicação, e divido pela somatória das massas, tá? Traduzindo, vamos olhar para a massa 1. Eu tenho que descobrir onde está a posição da massa 1 com relação ao eixo X, ó. Que posição é essa? Com o valor da massa dela, ó, né? A equação pede, ó, com o valor da massa 1 multiplicar pela posição 1 do X, ou posição X da massa 1. E pegar isso tudo, fazer o somatório. Vou descobrir onde é que está a posição da massa 2, a posição da massa 3, tá? Aí eu somo tudo, ó, suas massas multiplicado pelas suas posições. Após fazer isso, eu divido pela soma de todas as massas, tá? Ou seja, como é que você vai calcular de verdade? Você não vai usar isso aqui não, tá? Você vai partir logo para cá, ó. Deixa eu lhe mostrar como é que você vai fazer. Você vai partir assim, ó. Pronto, ó. Deixa eu tampar aqui, vamos ver por partes, tá? Bom, então aqui embaixo tem todo o cálculo que a gente vai identificar isso aqui. Então, a equação seria essa, ó. XCM, posição do centro de massa, comparando só o eixo X. Eu pego a massa 1, multiplicado pela posição da massa 1,
mais a massa 2 multiplicado pela posição dessa massa 2, somo com a massa 3 multiplicado pela posição da massa 3. Depois disso, vou dividir pela soma das massas. Tá vendo? É só isso. Rodrigo, no meu problema tem 18 partículas. Então pronto, vai até M18 vezes X18. Tá? É simples assim. Então vamos colocar valores para ficar mais fácil de identificar. Ó, aqui os valores, ó. Pronto. De verde eu tenho as posições com relação ao eixo X. De azul as posições com relação ao eixo Y. E de marrom o valor das massas. Tranquilo? Então bora lá, vamos voltar para cá, ó. Vou tirar aqui o desenho, vou colocar só as informações, só os valores, ó. Pronto, ó. Deixa eu tampar aqui o final. Massa 1. Massa 1 vale 4 kg, ó. 4 kg, massa 1. Vezes a posição 1. A posição 1 da partícula 1 vale 1,5, ó. 1,5, certo? Mais a massa 2, que vale 2 kg, vezes a posição da massa 2, que vale 2,5, mais a massa 3, que vale 1 kg, vezes a posição da massa 3, que vale 4,5, tá? Então, tudo isso aqui eu tirei, ó, do gráfico, beleza? Aqui o gráfico, ó. Então, cada tracinho desse aqui embaixo, tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. A posição da massa 1, 1,5, tá aqui, ó, 1,5. Massa 2, 2,5, bem aqui, ó. Massa 3, 4,5, bem aqui. São as posições, ó, só com o eixo X, tá? A gente não mistura o eixo X com o eixo Y. Então, bora voltar para o cálculo. Tá aqui, ó. Pronto. Preenchemos os valores sobre a soma das massas, ó. 4 kg mais 2 kg mais 1 kg. Pronto. Em cima vai dar 15,5. Embaixo vai dar 7. Quando terminar a conta, o centro de massa desse sistema, olhando só do ponto de vista do eixo X, é 2,2, tá? Então, se aqui é 2, aqui é 2,5, então 2,2 seria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Esse seria o centro de massa com relação ao eixo X, ó. Tranquilo? Então, eu sei que o centro de massa do eixo X passa por aqui, ó. Ou seja, aliás, o centro de massa total do sistema passa por aqui, em algum ponto por aqui. Eu não sei exatamente onde, tá? Se fosse equilibrar essas três massas, de novo, numa bandeja aqui, eu não saberia. Só sei que é nessa linha. Para isso, tem que identificar onde é o centro de massa do eixo Y, tá? Então, aí, essa conta você vai fazer, né? Já fiz com o eixo X, você vai usar aquela equação do eixo Y, tá? Os valores eu já forneci no vídeo, você pode pausar depois para poder fazer a conta. Mas o gabarito é esse. Vai dar aproximadamente 2,1, que é 1, aqui é 2, vai dar mais ou menos por aqui, ó. Pronto. YCM. Pronto. Esse é o centro de massa do sistema, tá? Centro de massa. Então, se isso é, por exemplo, uma base retangular, né, que eu vou erguer, sei lá, alguns materiais, e se eu for erguer bem pelo meio da base retangular, bem por aqui, é claro que ele vai tombar. Então, o ideal é eu erguer bem aqui em cima, né, ó, pelo centro de massa do sistema. Tranquilo? Então, é assim que a gente calcula o centro de massa para sistema de partículas. Tá ok?